Enquanto isso, vamos abrir o noticiário com os bastidores de Brasília. Olha, aparentemente os ministros Ricardo Salles e Luiz Eduardo Ramos entraram num acordo, tão em paz, né, minha gente? O que tinha acontecido com eles? Direto de Brasília, o repórter Antônio Maldonado conta pra gente. Os ministros da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aparentemente fizeram as pazes. Ambos se manifestaram pelas redes sociais neste domingo sobre as acusações trocadas no fim da semana passada. Salles garantiu que pediu desculpas pelo que definiu como excesso e que foi colocado um ponto final na questão. Já Luiz Eduardo Ramos afirmou que uma boa conversa apazigua as diferenças e que intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao país. Neste domingo, inclusive, o responsável pela articulação política entre o governo e o Planalto deu um passeio de moto com o presidente Jair Bolsonaro pela capital federal. No sábado, os presidentes da Câmara e do Senado criticaram a postura de Ricardo Salles. O deputado Rodrigo Maia disse que, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, o ministro agora teria resolvido destruir o próprio governo. Já o senador Davi Alcolumbre lembrou da importância do ministro Luiz Eduardo Ramos para a relação institucional com o Congresso e afirmou que não é saudável que um ministro ofenda outro publicamente. Para o presidente do Congresso, esse tipo de situação só apequena o governo e faz mal ao Brasil. É bom lembrar que na quinta-feira, Salles afirmou que Ramos deveria parar de adotar uma postura que definiu como de Maria Fofoca. O ministro atribuiu ao colega a origem de uma notícia publicada pelo jornal O Globo, segundo a qual ele, Salles, estica a corda com a ala militar do governo, da qual Ramos, general da reserva, faz parte, ao reclamar da falta de recursos para o IBAMA. De Brasília, Antônio Maldonado. Muito bem, já está aqui conosco o nosso intelectual favorito deste programa, Joel Pinheiro da Fonseca, que agora voltou ao seu habitat natural aqui para começar bem esta segunda-feira. Joelzinho, bom dia, tudo certo? Bom dia, meninões, com força aqui. Então tá bom. Vamos começar então por você, Joel. O que você depreende aí desse episódio envolvendo o Ricardo Salles e o Luiz Eduardo Ramos, dois ministros do governo Bolsonaro? Eu acho que o Rodrigo Maia foi lapidar aí, né? Além de estar destruindo o meio ambiente, e destruindo de tal forma que o próprio governo Bolsonaro tirou do Salles uma das principais áreas do meio ambiente, né? Que é a Amazônia, foi lá para o Conselho do Mourão. Então, quase um reconhecimento de que o Salles não é o nome para proteger o meio ambiente brasileiro, embora seja ministro do meio ambiente. Mas além disso, além de destruir o meio ambiente, o Salles promove atritos com outras pessoas do governo. O general Mourão acabou de comentar agora, que eu vi aqui essa polêmica, essa rusga, que ainda não está de todo solucionado. O Salles falou, né, que já pediu desculpas e tudo, mas o Mourão não considera solucionado ainda e diz o óbvio, algo evidente. Não pode um ministro criticar ou insultar o outro nas redes sociais. É uma desmoralização total do governo se isso acontece. Sabe? Você tem algum embate que ele seja feito internamente. Por exemplo, os embates que a gente sabe que existem entre o Paulo Guedes e o Rogério Marinho. Tudo bem, eles têm visões diferentes, estão lá discutindo, mas um não está falando mal do outro, inventando apelido para o outro nas redes sociais. Isso é um negócio inadmissível em qualquer governo, né? Então é uma situação bastante séria, bastante... Estamos te ouvindo, bastante... Joel, estamos te ouvindo. Pode falar. Achei que tinha caído aqui. Bastante séria, uma situação séria que cria um problema para o governo. E o Salles, eu fico a pergunta, né? Se para o meio ambiente já não está dando certo, se ele cria problemas políticos para o governo assim, por que ele ainda está lá? Muito bem. Adriles, eu acho que em política tudo a gente precisa compreender com alguns gestos que por muitas vezes são silenciosos, né? O Salles brigou com o Luiz Eduardo Ramos, certo? Foi lá no Twitter e tal. No domingo, o Bolsonaro chama o Luiz Eduardo Ramos para passear de moto. Isso aí é um sinal, você não acha, não? É que ele não gostou do que o Salles fez e está dando uma certa razão e um certo apoio, vamos dizer, ao Luiz Eduardo Ramos. Ou pode ser um gesto de conciliação dos contrários. A gente sabe que tem uma disputa aguerrida da ala ideológica e da ala militar dentro do governo e que os próprios filhos do Bolsonaro o influenciam para a ala ideológica, né? E eu acho que a ala ideológica, nesse sentido, tem uma certa razão, pelo seguinte, vamos colocar, qual foi a origem dessa disputa entre o Salles e o general Ramos? Uma coisa muito simples.
O Meninão fala que o Salles está querendo destruir o ambiente. A briga, a rusga, foi justamente por mais recursos no IBAMA, porque os brigadistas disseram que sem recursos eles não têm como priorizar o combate ao desmatamento e queimada na Amazônia. Ou seja, o próprio... Gente, pelo amor de Deus. O próprio ministro Salles está brigando, entre aspas, com o outro ministro, o general Ramos, exatamente por mais recursos para se combater o desmatamento florestal na Amazônia. Agora, essa estica de corda realmente existe. Agora, nesse caso, eu estou com a ala ideológica, porque o ministro Salles está muito estressado e ele percebe a necessidade de mudar o foco de uma política ambientalista que foi colocada por corvos e ainda é colocada por corvos como chantagistas. Ele quer mudar a política ambiental para uma questão mais urbana, de urbanidade, né? De dar esgoto para as pessoas, de acabar com os lixões, de oferecer os lucros da terra fértil riquíssima da Amazônia para povos índios, povos locais. Ou seja, para fazer isso, você tem que ter um apoio 100% do governo. Mas erra o ministro quando coloca em termos meio chulos, chama o outro de Maria Fofoca. Aí eu estou de acordo com o Meninão. Mas mesmo assim, mesmo nessa crítica incisiva que ele faz ao general Ramos, ele fala com todo o respeito que eu tenho pela ala militar. Eu acho que no fim das contas foi uma falha de comunicação e que futuramente isso pode ser resolvido e já está sendo resolvido porque o ministro Salles já pediu desculpas. Agora, Adriles, deixa eu continuar com você. Eu queria te perguntar uma coisa. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, escreveu no sábado, isso mesmo, às 10h19 da manhã, o seguinte: o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. Como é que você enxerga aí essa fala do Rodrigo Maia? Ele tem condições de fazer críticas assim abertas ao governo? Como é que você vê esse movimento político que o Rodrigo Maia está fazendo? Lembrando que o Rodrigo Maia essa semana também apareceu ao lado do Dória tirando foto junto com a vacina, né? Isso indica que quem está querendo destruir o governo, quem faz oposição sistemática ao governo desde o primeiro dia de sua presidência, é o próprio Rodrigo Maia. Né? Ele não entende nada de vacinação, ele não entende nada de meio ambiente e fica exatamente cutucando a onça com baracuta, querendo fazer de uma pequena discordância, de uma pequena rusga, um tipo de cisânia. Ou seja, se ele quer, como político, contribuir para a nação, ele tem que buscar a síntese dialética entre os opostos. Todas as vezes que o presidente Maia, de alguma forma, se coloca em determinado assunto, é para defenestrar e para atacar e para insultar o governo de alguma forma. Ele não tem muita generosidade em relação ao governo quando faz essa crítica acerba ao Salles, né? Ele joga subrepticiamente. Ele quer destruir o meio ambiente e destruir o governo. Quem está querendo cutucar o governo desde muito tempo é o próprio ministro, é o próprio presidente Maia. Agora eu quero saber de você, Joel. Você concorda com a Adriles? Olha, que o Maia, na relação dele com o governo, está bem desgastado, tá. Ele se tornou aí um plano retórico, às vezes um contraponto, quase um rival do governo. Por outro lado, eu reconheço uma coisa também. O governo Bolsonaro não podia ter pedido a Deus um presidente da Câmara, nos 2 primeiros anos do governo, mais propício e mais benéfico, que ajude mais a agenda do governo do que o Rodrigo Maia, né? Especialmente no que diz respeito à economia. A gente viu o Rodrigo Maia abraçando a reforma da Previdência lá atrás, ele fez um grande trabalho de aprová-la, abraçando as reformas econômicas que vêm agora. Então, por mais que o Rodrigo Maia crie e tenha essas discussões, e ele também é muito xingado pelo outro lado, pelos apoiadores do governo, ele virou um alvo ali desde o início. Por mais que tenha essas rusgas retóricas às vezes, o que eu vejo é que no Rodrigo Maia o governo teve um dos seus principais colaboradores. E olha, quando o próximo presidente da Câmara vier, ano que vem o Congresso, né, vai eleger o próximo presidente da Câmara, provavelmente alguém ligado ao Centrão, do PP, embora utilizem até de retórica mais bondosa ao governo, embora usem da retórica conservadora, eu duvido que vão estar tão dispostos assim a cooperar com a agenda econômica do governo como estava o Rodrigo Maia. Eu até concordo em parte com você. O problema é que o Maia, Joel, ele acha que o governo é que é seu aliado. Quando ele fez a reforma da Previdência, ele chorou, ele fez discurso como se ele sozinho tivesse aprovado. Agora, eu também espero que seja uma boa disputa para a presidência da casa e que não seja o Maia e que eles sigam a Constituição e que o Maia e o Alcolumbre desistam do seu narcisismo anticonstitucional, porque os dois estão com a sanha bem agarradinha para se tornarem
para ter um terceiro mandato que é completamente contra a Constituição. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Meu achômetro dessa história toda e principalmente dessa movimentação do Rodrigo Maia. Bolsonaro decidiu essa semana que muito provavelmente o candidato à presidência da Câmara em fevereiro seja Arthur Lira, do PP. O que desagrada diretamente o Rodrigo Maia. Não gostou. O que o Rodrigo Maia fez? Na sexta, se eu não me engano, ou na quinta, aí vocês me recordem, apareceu ao lado do Dória tirando foto com a vacina chinesa. No sábado, vai para o Twitter falar mal dos dois ministros, mostrando claramente a sua insatisfação e a sua, vamos dizer assim... vaidade ferida. Também tem isso. Mas essa é a minha avaliação. Nada em política é por acaso, meu caro Adrilles Jorge.